Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos a esta cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020. Vamos dar início a esta cerimónia com uma apresentação do histórico do Prémio Bial desde o início da sua criação, em 1984. Convivemos diariamente com uma manifestação deslumbrante da natureza. A cada passo que damos, a cada fôlego de ar que inspiramos, a cada batimento cardíaco, o nosso corpo cumpre diariamente, sem que nos apercebamos, uma fascinante coreografia de fenómenos. Somos um universo dentro de nós mesmos, labirinto de tecidos, células, núcleos, ADN e até dos intrusos microscópicos que mais podem colocar em causa o nosso mundo. Há um campo infinito para descobrir e investigar no discreto mundo que se esconde sob a nossa pele, em cada um de nós, e a ciência, a cada dia que passa, esforça-se por iluminar um pouco mais desse mapa infindável. Para isso, os laboratórios Bial têm contribuído sempre de forma contínua, segura, consistente, embora discreta. Como discretos são os fenómenos magníficos que a cada segundo acontecem dentro de nós. E porque o campo de investigação é tão vasto, sabemos que há sempre projetos que vale a pena incentivar. Assim, foi criada há 27 anos a Fundação Bial, em parceria com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com a missão de incentivar o estudo científico do ser humano, tanto do ponto de vista físico como espiritual. A Fundação, seja através da promoção de prémios na área biomédica ou de apoios a projetos de investigação científica, é hoje uma força impulsionadora da capacidade de investigação científica em Portugal e no mundo. Atravessando várias especialidades, premiando vários investigadores, o Prémio Bial de Medicina Clínica tem sido um incentivo constante e fiável para a investigação de práticas clínicas de sucesso que chegam aos hospitais de todo o mundo, beneficiando um número incalculável de pacientes. Ao longo da sua história, o prémio acompanhou a evolução e as tendências da investigação, da medicina e da sociedade. No início, os trabalhos vencedores eram essencialmente obras individuais e prendiam-se com a medicina clínica. Ao longo dos anos, foram evoluindo para temas relativos às doenças civilizacionais emergentes, como a obesidade, o cancro, a depressão e as doenças geriátricas. Mais recentemente, distinguiu estudos na área da genética, da medicina molecular, da imagiologia funcional, das terapias substitutivas e das terapias regenerativas. Em 19 edições, o Prémio Bial de Medicina Clínica já distinguiu 105 trabalhos de 302 autores, tendo sido editadas e distribuídas gratuitamente aos profissionais de saúde 41 obras premiadas, num total de mais de 320 mil exemplares. Um impacto tão grandioso que provém, afinal, de iniciativas tão discretas quanto essenciais. Sabemos que o trabalho é difícil e desafiante. Sabemos as horas, dias, semanas e anos que consome. Sabemos porque também o sentimos, também estamos lá, também somos, acima de tudo, médicos, farmacêuticos e investigadores, pais, mães, filhos, avós e netos. Mas no final do dia, para além dos prémios e das menções honrosas, para além do reconhecimento dos jurados e dos pares, para além do orgulho merecido de ver obra publicada, nenhum prémio é maior do que este. A certeza de que o resultado final de todas estas ações é o aumento da qualidade de vida dos pacientes e uma medicina cada vez mais capaz de compreender este infindável campo de fenómenos que se esconde debaixo da nossa pele. Palavra o bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Miguel Guimarães. Com a vossa permissão. Bom dia a todos. A Sua Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, é uma honra tê-lo nesta casa, a sua casa, a casa de todos os médicos, e quero deixar-lhe aqui um agradecimento pelo trabalho magnífico que tem feito pelos portugueses durante esta pandemia. Sr. Presidente da Fundação Bial, meu caro amigo Dr. Luís Portela, Sr. Presidente do Júri, Professor Dr. Manuel Sobrinho Simões, distintos convidados e autores dos trabalhos premiados, Prémio Bial de Medicina Clínica de 2020 e menções honrosas. Hoje é um dia muito especial, um momento de honrar a investigação, a ciência e a medicina em Portugal. A Bial é, desde o seu início, um exemplo para o país.
Um exemplo de uma equipa liderada de forma irrepreensível por uma pessoa, Luís Portela. A aposta na investigação clínica e de translação, no trabalho em equipa multidisciplinar e multiprofissional e na colaboração entre diferentes instituições, academias, centros de investigação, hospitais e centros de saúde, fortalece a investigação médica e em saúde, desde os níveis pré-clínicos, clínicos e da comunidade. É um privilégio e uma honra acolher na Ordem dos Médicos esta edição do Prémio Bial de Medicina Clínica. Num ano especial que nos desafiou e emocionou a todos, em que ficou clara a relação entre a investigação, a ciência e a medicina, a sua capacidade de mudar o mundo, de repor a normalidade, de nos dar mais anos de vida, de salvar vidas, sendo o exemplo mais visível e mediático o dossiê das vacinas. Mas também ficou claro a necessidade absoluta da união, solidariedade e humanismo para que a ciência possa, de facto, vencer. Estamos juntos e no bom caminho. Felicito todos os que vão ser homenageados pelo trabalho complexo que desenvolveram, mas, sobretudo, porque estão a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, em áreas Covid e não Covid, porque as doenças continuam a existir e a ter muito impacto na mortalidade e mortalidade. O investimento público é crucial para fazermos a diferença e, em 2019, Portugal apenas consagrou o equivalente a 1,4% do produto interno bruto a despesas na área da investigação e desenvolvimento. Por isso, este é também o momento de desafiar os decisores políticos, aqui presentes, a reforçar o orçamento da saúde e da ciência, a legislar no sentido de promover uma verdadeira cultura da ciência e investigação no país, com mais ligação entre a academia, as empresas e as instituições de saúde. E consagrar também tempo específico para a investigação clínica no âmbito das carreiras profissionais. Quero deixar aqui expressa a minha gratidão à pessoa que se confunde com a investigação, a ciência, a inovação, o desenvolvimento, o humanismo, a solidariedade, a educação, a competência, a resiliência, o dever de missão de servir Portugal e os portugueses. Luís Portela. Luís Portela nasceu no Porto, onde se licenciou em Medicina. Na sua carreira destacam-se as suas qualidades humanas e a aposta que sempre fez nas pessoas. Carreira que acabou por seguir em respeito e homenagem ao avô e ao pai. Entre várias distinções ao mais alto nível, permitam-me que hoje, e nesta casa, a Casa de Todos os Médicos, recorde a medalha de mérito da Ordem dos Médicos com que foi agraciado em 2019. Luís Portela indicou-nos o caminho. Valorizar o melhor que Portugal tem, as pessoas. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela sua mensagem. Tomará agora a palavra o Presidente da Fundação Bial, o Sr. Dr. Luís Portela. Bom dia. Começo por agradecer a presença de todos, especialmente aos que aceitaram estar aqui fisicamente, com o reconhecimento muito especial ao Sr. Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nas atuais circunstâncias, Sr. Presidente, ficamos muito sensibilizados por ter querido estar aqui hoje conosco. Muito e muito obrigado. Uma palavra de especial agradecimento à presença da Sra. Conselheira de Estado e Presidente da Fundação Champalimau, Dra. Leonor Beleza, bem como dos Srs. Secretários de Estado do Comércio
Serviços e Defesa do Consumidor, engenheiro João Torres, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor João Sobrinho Teixeira, e da Saúde, Dr. Diogo Serras Lopes. Os nossos agradecimentos também à Ordem dos Médicos, na pessoa do seu bastonário, Dr. Miguel Guimarães, pela sempre gentil cedência das vossas instalações, por todos os cuidados tidos connosco e, meu querido Miguel, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado a todos os que aqui estão, nomeadamente as demais autoridades presentes e os premiados. Obrigado ainda a todos os que nos seguem por streaming. A primeira edição do Prémio Bial de Medicina Clínica teve lugar em 1984, já lá vão 37 anos. As primeiras 5 edições foram organizadas pela empresa Bial. O sucesso dessas edições e os pedidos de outros tipos de apoio que fomos tendo levaram-nos à criação, em 1994, da Fundação Bial, em conjunto com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Aproveito para cumprimentar o seu presidente, professor António Sousa Pereira, a quem agradeço a presença e, sobretudo, a solidariedade, ou talvez mesmo a cumplicidade na gestão da Fundação ao longo de todos estes anos. Grande abraço. Depois de 1994, a Fundação criou um sistema de apoio à investigação científica, tipo bolsas, nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia, que já apoiou 775 projetos, envolvendo mais de 1.600 investigadores de 29 países. Por outro lado, passamos a organizar de 2 em 2 anos, a partir de 1996, o simpósio Aquém e Além do Cérebro, onde reunimos alguns investigadores de topo na área das neurociências e boa parte dos nossos bolseiros para darem conhecimento público do seu trabalho de investigação. Também criamos, em 2019, outro prémio de características mais globais, o Bial Award in Biomedicine, e, mais recentemente, aderimos à iniciativa da Ordem dos Médicos de homenagear a grande investigadora e excepcional ser humano, professora Maria de Sousa, que foi durante anos administradora da nossa Fundação, com a criação de uma iniciativa voltada para os jovens investigadores, o Prémio Maria de Sousa. Mas o Prémio Bial de Medicina Clínica tem para nós o significado especial de ter sido a nossa primeira iniciativa. Acresce o facto de, ao longo dos 37 anos da sua existência, termos premiado alguns dos melhores profissionais de saúde portugueses, que apresentaram trabalhos de grande qualidade, selecionados por júris constituídos por alguns dos mais notáveis representantes das diferentes escolas médicas portuguesas. E assim voltou a ser nesta 19ª edição do Prémio Bial. O júri foi presidido pelo professor Manuel Sobrinho Simões, a quem agradeço a forma dedicada, cuidada, amiga, como sempre colabora com as nossas iniciativas. E constituído por notáveis representantes das faculdades de Medicina, professores João Bessa, Miguel Castelo Branco, Altamiro da Costa Pereira, Henrique Cirno de Carvalho, Américo Figueiredo, José Melo Cristino, Isabel Palmeirim e Miguel Viana Batista. A todos, muito obrigado. Ora, este distinto júri resolveu premiar trabalhos que nos dizem ser de grande qualidade, abordando, numa perspectiva internacional de base portuguesa, temas relacionados com a paramilhotose, o cancro e a Covid-19. Em qualquer dos casos, o júri premiou trabalhos que envolvem excelentes profissionais de saúde, de diversas instituições, que resolveram realizar os seus projetos em conjugação de esforços. É com muita satisfação que temos hoje aqui premiados de diferentes e qualificadas instituições na área da saúde, nomeadamente Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fundação Champalimau, Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, Centro Hospitalar Universitário de São João, Hospital Garcia de Horta, Hospital Ludvia das Porto
e ainda Centre National de la Recherche Scientifique, Nice, França. Permitam-me que lhes diga que é bom premiar a conjugação de esforços e de saberes entre profissionais de diferentes instituições. A Fundação Bial congratula-se pela qualidade dos trabalhos distinguidos, mas também pela forma exemplar como qualquer deles foi elaborado. Os nossos parabéns a todos os premiados e a todas as instituições envolvidas. Durante 2021, estão a decorrer edições do Bial Award in Biomedicine e do Prémio Maria de Sousa. É com muito gosto que lhes anuncio agora que a próxima edição do Prémio Bial de Medicina Clínica terá lugar em 2022. Mantendo as mesmas características e tendo de novo o professor Manuel Sobrinho Simões a presidir ao júri. Espero que a cerimónia de entrega dessa edição possa já ter os contornos de uma verdadeira festa. Festa da ciência que se faz em saúde, que hoje, infelizmente, não podemos assumir ainda em plenitude. Tenho dito algumas vezes que a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. E, na verdade, temos excelentes investigadores que publicam nos melhores sítios. Temos cuidados de saúde que comparam bem com o que se faz na Europa, em termos de indicadores. E temos algumas empresas que têm conseguido inovar e internacionalizar-se. Mas percebe-se que a saúde em Portugal tem um enorme potencial de desenvolvimento para servir cada vez melhor os interesses de saúde da humanidade com a criação de valor económico para o país. A Fundação Bial deseja apoiar os excelentes investigadores e profissionais de saúde que o país tem a realizarem condições para uma saúde cada vez melhor em Portugal e no mundo. Temos consciência do enorme potencial de desenvolvimento que a saúde tem no nosso país. Assim, existam visão, rasgo e sentido de equilíbrio que o permitam. E a Fundação Bial quer, discretamente, dar o seu contributo mecenático nesse sentido. No sentido de mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Luís Portela. Vamos ouvir agora o presidente do júri do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020, o Sr. Professor Manuel Sobrinho Simões. Muito bom dia. É muito bom, estamos aqui o presidente, finalmente. Andamos a não sei quanto tempo a ver se vemos o presidente. Agora estamos a ver o presidente, é bom. Eu sou muito informal. Esta festa é descentralizada, porque isto devia ser no Porto, mas estamos a fazer em Lisboa. Mas apesar de ser descentralizada, eu continuo a ser muito informal. Portanto, muito obrigado por estarem cá, porque isto é uma festa. Muito obrigado. O Sr. Presidente, mais uma vez, demonstrou que tem uma ternura por nós muito grande, nós, medicina, e nós, profissionais da saúde. O nosso bastonário tem-se portado muitíssimo bem. Tem sido... E é difícil esta fase, não está a ser nada fácil. E o Bial é realmente excepcionalmente boa. E nós temos... É verdade que eu tenho aqui um viés, porque gosto muito do Luís, mas é verdade também que ele, nesse aspecto, é um tipo que é muito amigo, mas é muito, muito pés na terra. E, portanto, se está a correr bem, é porque o senhor merece. E, portanto, muito obrigado a todos. Eu sei que tenho aqui colegas do júri que foram muito bons a fazer este trabalho este ano. Sei que tem um apoio de Bial muito bom. Estou a ver ali a doutora Susana e o doutor Helder até me trouxe de um boleia, que foi muito bom, porque de outra maneira eu ri muito mal. E, portanto, tudo isto foi bom. Tem que ser um bocadinho alegres, percebem? Porque esta coisa é uma festa. E, felizmente, ainda por cima esta coisa está a melhorar. Eu estava já farto disto, quer dizer, o número de vezes que eu tive que aturar coisas do nosso Presidente mandava-nos um filme. Ao menos hoje vamos ter em vivo. Mas é assim, nós tivemos desta vez, há 2 anos tínhamos tido muito boas candidaturas, desta vez tivemos mais de uma dezena de candidaturas muito boas, mas mesmo muito boas. Eu sou muito pouco exagerado nestas coisas da qualidade, e são muito boas e, portanto, nós temos conseguido manter a ideia de que isto é para puxar para cima.
Foi muito difícil, eu confesso que foi difícil decidir quem é que ganha, porque não é nada fácil escolher 3, quando havia mais de uma dezena de trabalhos muito bons. Foram, como disse o Dr. Luís Portela, é muito interessante também, reparem, que isto são prémios destinados à prática clínica, que é diferente do que é habitual em Portugal, que nós temos muita tendência daquela investigação mais fundamental. E nós tivemos, como disse o Luís Portela, nós tivemos 2 prémios, um para a amiloidose, que é uma história extraordinária, começou pelo Dr. Corino no século passado, meados do século passado, e tivemos um trabalho sobre cancro também excepcional. Eu vou já discutir rapidamente esses aspectos. E depois temos a Covid, que é um exemplo muito interessante de como é que nós em Portugal conseguimos, em cima do acontecimento, fizemos um trabalho de qualidade, e sério, e bom, e útil, e para pessoas. E, portanto, agora reparem que tem muita graça, porque todos nós agora vivemos esta coisa, os palavrões, a medicina personalizada. Pelo amor de Deus, não há nada mais personalizada que a medicina. Eu não conheço nenhuma medicina que não seja personalizada, quer dizer. E é muito interessante, porque quer na para-amiloidose, quer no trabalho do cancro, é muito interessante. No caso da amiloidose, o grupo é dirigido pela doutora Teresa Coelho, que faz um trabalho extraordinário desde o início da amiloidose há muitos anos e o que se foi descobrindo com a ciência, como é que isto se percebe, fazer o diagnóstico precoce, fazer a prevenção e agora já o tratamento. Este é um aspecto claramente de personalização. Assim como no caso do cancro, a doutora Rita Fior, faz um trabalho extraordinário que é utilizar uns peixes zebra, que são utilizados como um sítio onde é possível testar se as alterações do cancro têm estas alterações A, B ou C, como é que respondem no animal, e depois, sabendo quais são essas alterações, nós voltamos à clínica para selecionar os tratamentos. É por isso que se chama a translação. Portanto, isto é muito engraçado, porque isto é claramente investigação de translação, os dois. Enquanto que Covid não. Covid é investigação clínica pura e dura. E é extraordinário como é que a gente também conseguiu fazer isto. Eu sei, o nosso presidente, eu não posso exagerar nisto, mas é verdade que ele é praticamente médico, porque ele sabe tudo. E isto, Sr. Presidente, isto tem 2 coisas que para si são muito engraçadas. De resto, o Luís já tocou uma. Uma que eu queria muito salientar é o seguinte: a prática clínica é para resolver problemas concretos do Sr. Silva. Nós sabemos, cada vez mais, temos esta coisa do digital. Toda a gente tem os conhecimentos do digital. Mas depois nós temos que utilizar isto de uma forma analógica. Você sabe que não há pessoa mais analógica que um ser vivo, quer dizer, seja doente ou saudável. Nós somos analógicos. Sr. Presidente, o senhor não é digital, eu também não. O que é muito bom. E isto ficou bem claro nestes trabalhos. O segundo aspecto, que o Luís também já falou e que tem muita graça, é a junção de pessoas. Nós este ano tivemos mais gente, equipas multidisciplinares e mais instituições a juntar. E, portanto, isto é muito raro entre nós. Como sabem, nós temos uma tendência para o minifúndio, que é horrível, e felizmente que estes exemplos vão contra isso. E é muito importante que a gente tenha que perceber, e eu sei que aqui tenho que ter cuidado, porque há um viés meu, que eu tenho a mania dos centros académicos clínicos, mas os 3 exemplos que vão ser hoje premiados, ou que estão a ser premiados hoje, traduzem exemplos típicos de centros académicos clínicos, com tudo que tem, desde as instituições hospitalares, a academia e os institutos de investigação. E depois as pessoas, sobretudo as pessoas. E, portanto, nós em Portugal temos poucos bons exemplos. Eu penso que estes 3 exemplos de hoje são excepcionais. Muito obrigado e muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Sr. Professor. Segue-se a apresentação dos trabalhos premiados, a entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020 e os correspondentes diplomas. Vamos agora conhecer o trabalho distinguido com uma menção honrosa. Tem por tema abordagem do doente crítico com Covid-19.
em junho, julho do ano passado, quando estávamos perto do nadir do número de casos de internamentos em cuidados intensivos, começámos a ter um bocadinho de tempo e a tentar ver retrospectivamente as coisas que tínhamos feito e os dados que tínhamos na altura. E a primeira coisa que nos surpreendeu foi a taxa de letalidade. A taxa de letalidade é o número de mortes sobre o número de casos confirmados. E a taxa nacional de letalidade para a Covid-19 era relativamente baixa. Nós estávamos à espera de taxas de mortalidade, que foram aquelas que foram encontradas na China, nos Estados Unidos e na Inglaterra, perto dos 50%, 60% de mortalidade, e ficámos altamente surpreendidos que tínhamos taxas de mortalidade, na sua grande maioria, abaixo de 20%. E, obviamente, daqui surgiu a ideia de tentar perceber exatamente aquilo que estávamos a fazer, se o que estávamos a fazer estava coerente entre nós e o que é que da nossa organização, a organização da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos e do Grupo de Infecção e Sepsis, que tínhamos emitido pareceres, guidelines, normas, recomendações. O que é que isso teria influenciado aqui esta mortalidade? E fizemos isto, como está no trabalho, não é? Tentando da forma mais simples possível. Ou seja, tentámos identificar quais é que eram os três grandes eixos em que tínhamos intervido. O primeiro grande eixo era a forma de organização dos serviços de medicina intensiva e da própria rede de referenciação de medicina intensiva. Nos outros dois eixos, basicamente, foi tentar definir quais é que foram as terapêuticas de suporte. As terapêuticas de suporte é como é que nós ventilamos os nossos doentes e como é que fazemos suporte de outros órgãos aos nossos doentes. E a outra seria a terapêutica específica, ou seja, como é que nós estamos a tratar medicamentosamente os nossos doentes. Tudo isto tem de ser analisado à luz da evolução do conhecimento da biologia do próprio vírus e da fisiopatologia e clínica da doença. E é isso que também está projetado no trabalho, como é que este conhecimento, que é um conhecimento básico, se consegue projetar depois na forma como se tratam os doentes. Importa não só reconhecer aquilo que se fez de bem, mas essencialmente aquilo que se fez de mal, para que no futuro os mesmos erros não fossem ou não sejam cometidos. E essencialmente, eu acho que aquilo que é importante é que as estruturas não estão montadas. E temos aqui uma oportunidade única de montar estruturas para o futuro. Portanto, se eu tivesse que enunciar e só serve enunciar que é para as pessoas só se lembrarem desse problema a resolver no futuro, é criar uma plataforma de ensaios nacional que permita dar números àquilo que aí se descreveu. Aquilo que eu sinto é um enorme orgulho em ser médico, em ser profissional de saúde, mas essencialmente um enorme orgulho na forma como toda a gente respondeu de forma extraordinária e muito acima daquilo que seriam as suas capacidades nesta resposta. E falo não só e apenas no âmbito da medicina intensiva, mas no âmbito de todo o Serviço Nacional, o Sistema Nacional de Saúde, que inclui o público, o privado, o social. Toda a gente respondeu. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Diogo Serras Lopes, e também ao Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, para entregarem o diploma e o prémio ao coordenador da equipa vencedora deste trabalho. Eu chamo ao palco o Sr. Professor João Duarte Alves Mendes. Vai receber o diploma e o prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Muitos parabéns e muito obrigada. Passamos agora ao próximo trabalho, também ele distinguido com uma menção honrosa. Tem como tema Zebrafish Avatars Towards Personalized Cancer Treatment, a Multidisciplinary Venture. Eu não sou médica, eu sou bióloga e não trabalhava na área do cancro, quando basicamente me apercebi que muitas vezes há opções terapêuticas para o cancro equivalentes, ou seja, temos A e B
E muitas vezes os oncologistas, os médicos, não têm nenhum teste para saber se é melhor a A ou se é melhor a B para aquele doente em particular. E muitas vezes os doentes são tratados primeiro com A e depois, se não funcionar, vai para o B e vice-versa. E isto fez muita confusão como bióloga na altura e achei que tinha que haver um teste e basicamente foi assim que começou o projeto e, portanto, foi assim que começou o nosso trabalho, usando o peixinho zebra, onde pomos as células tumorais de cada doente dentro do peixinho e assim fazemos um avatar desse doente e a ideia é depois testar qual é que é a melhor terapia para aquele doente em particular. Para nós foi desde logo muito importante estabelecer esta colaboração porque percebemos que é de facto uma necessidade que temos na clínica, que é perceber para cada doente individualmente qual é a melhor terapêutica e nós não temos nenhuma ferramenta hoje em dia que nos dê isso e este teste que o laboratório da Rita está a desenvolver promete muito ser uma resposta a esta grande necessidade de personalização da terapêutica, individualização na oncologia. O que o laboratório e a Rita está a desenvolver é incrível porque é a diferença entre a forma como nós abordamos as doentes hoje, que é, muitas vezes nós explicamos, a nossa proposta é esta quimioterapia, a sua probabilidade de resposta é de 50% a 60%. O que nós estamos a dizer é que aquela doente tem 50% ou 60% de possibilidades de responder ou não. Com esta ferramenta que a Rita está a desenvolver, eu acho que para nós o resultado é este, tem um tumor, tem um cancro de mama, nós temos aqui um teste de sensibilidade das suas células aos diferentes terapêuticas existentes e esta é a melhor terapêutica para si e, portanto, é aquela que vamos dar. É uma forma de dirigir a terapêutica completamente inovadora e de uma forma muito personalizada e individualizada. É o que falta na oncologia, além de, obviamente, esta necessidade de terapêuticas inovadoras, também faz falta nós conseguirmos individualizar a terapêutica. Isto é um grande passo nesse sentido. Não estamos lá. Não estamos lá, mas estamos no caminho. Os senhores Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Engenheiro João Torres, e o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Dr. João Sobrinho Teixeira, vão entregar o diploma e o prémio à coordenadora da equipa vencedora deste trabalho. Chama ao palco a senhora doutora Rita Leonor Álvares Cabral de Figueiredo Fior Sousa Soares. Recebe o diploma e o prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Muitos parabéns e muito obrigada. Passamos agora para o momento mais aguardado desta cerimónia, o Prémio Bial de Medicina Clínica 2020. A paramiloidose em Portugal e no mundo, de doença fatal a doença crónica, com qualidade de vida preservada. A doença dos pezinhos, que é uma designação popular muito antiga aqui no norte de Portugal, é uma doença hereditária que afeta sobretudo o sistema nervoso periférico, portanto os nervos periféricos, que transmitem a sensibilidade entre todo o corpo e o sistema nervoso central, que transmitem as ordens do sistema nervoso central para os músculos se moverem e que regulam também todo o funcionamento do nosso organismo e dos nossos diversos órgãos. E pode também afetar com muita frequência o coração. Em alguns casos, de uma forma mais rara, afeta os rins, pode afetar os olhos, pode até afetar o sistema nervoso central. Nós fizemos um levantamento e calculámos que existem neste momento cerca de 1.800 doentes em Portugal.
A verdade é que nós sabemos dos registros dos centros de referência, que também são os autores do trabalho, o Centro de Referência aqui no Porto e o Centro de Referência em Lisboa, nós sabemos, por exemplo, aqui nós temos mais de 3.000 registros de doentes observados, muitos já falecidos, ao longo dos anos todos desde a descrição da doença. Em Portugal é uma doença rara, apesar de ser um local do mundo onde se conhecem mais doentes, mas nos concelhos da Póvoa Vila de Conde nem sequer preenche critérios de doença rara. Mas nós hoje sabemos que a doença se espalhou pelo país todo e mais de metade dos concelhos do país têm doentes. Infelizmente temos este triste recorde de termos muitos doentes e foi possível termos uma participação muito importante nesses ensaios e contribuir assim para o desenvolvimento clínico destes novos 3 fármacos que já estão aprovados na Europa e, portanto, em Portugal. Sinto muito este prémio como um prémio que não é um prémio meu, é um prémio nem meu nem dos outros autores, não é? Evidentemente, como eu já disse, tenho muito orgulho em que seja um trabalho de colaboração entre 3 instituições, os 2 centros de referência e a Faculdade de Medicina, mas acho que é sobretudo coroar todo um trabalho feito aqui no Hospital de Santo António, hoje Centro Hospitalar Universitário do Porto, e também no Hospital de Santa Maria. E, portanto, houve sempre uma longa tradição e um enorme trabalho desenvolvido aqui ao longo destes anos todos, por uma equipa muito vasta de profissionais de várias especialidades médicas, e também houve aqui um trabalho de ciência básica, que foi o Dr. Corino que implementou, a descrição e a etiologia da doença, alguma da descrição dos mecanismos patogénicos da doença foi feito por investigadores básicos ligados aqui a este hospital. Portanto, este prémio é um coroar de todo um caminho feito em Portugal à volta da paramiloidose, que eu penso que é um motivo de orgulho para o nosso país e, em particular, para esta instituição. Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Presidente da Fundação Bial, o Dr. Luís Portela, vão entregar os diplomas a todos os membros da equipa vencedora deste prémio, que irei chamar ao palco de seguida um a um. Primeiro, a Sra. Professora Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, a coordenadora deste projeto. Recebe o diploma e o prémio no valor pecuniário de 100.000 euros. Chamo também a Sra. Doutora Isabel Maria dos Santos Conceição. Sra. Professora Mónica Sofia Inácio Duarte Inês. Senhor Professor Mamed Alves de Carvalho. E para esta equipa de excelência estar concluída, só falta mesmo o Sr. Professor João Nuno Marcos Parracho Guerra da Costa. Muitos parabéns, muito obrigada, Sr. Presidente e Dr. Luís Portela. Terá agora lugar o discurso da Sra. Professora Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, distinguida com o Prémio Bial 2020 de Medicina Clínica. Muito
bom dia a todos, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Fundação Bial, Srs. Secretários de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde, Sr. Presidente do Conselho de Reitores, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Presidente do Júri do Prémio Bial de Medicina Clínica, caros colegas, meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, gostaria de agradecer à Fundação Bial a criação deste prémio, que tem desempenhado um papel tão relevante no estímulo à investigação clínica em Portugal. Nestes tempos conturbados de pandemia, podermos juntar-nos aqui nesta cerimónia presencial constitui um motivo de regozijo, bem ampliado pela generosa presença do Sr. Presidente da República e dos restantes convidados. Como calculo, a notícia da atribuição deste prémio ao nosso trabalho sobre paramiloidose encheu-nos de alegria e orgulho. Este trabalho, que resultou de uma colaboração entre os 2 Centros de Referência Nacionais para a Paramiloidose Familiar e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, evidencia a importância da articulação entre instituições que trabalham para o mesmo fim. Importa ressalvar que um trabalho como este resulta da contribuição de muitos que não figuram como autores, a quem não queremos deixar de agradecer. Ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e ao Centro Hospitalar Universitário do Porto, que acolhem os 2 centros de referência para a paramiloidose familiar e que há dezenas de anos acarinham e estimulam o trabalho nesta área, sem olhar à origem geográfica dos doentes e suportando tantas vezes custos acrescidos que penalizam os seus orçamentos. Às equipas multidisciplinares dos centros de referência e a todo o pessoal que assegura o seu funcionamento cotidiano. Aos investigadores portugueses e estrangeiros que são coautores dos artigos em que se baseou o trabalho agora premiado. Aos organismos do Ministério da Saúde que nos cederam informação fundamental para os trabalhos sobre os custos da doença. E aos nossos familiares mais próximos, que com demasiada frequência viram muito do tempo que lhes poderia ser dedicado desviado para o trabalho assistencial e de investigação. Permitam-me, para terminar, 2 comentários mais pessoais. A história da paramiloidose em Portugal é uma história simultaneamente trágica e admirável. Trágica porque detemos o triste recorde de sermos o maior foco mundial desta terrível doença. Em certos concelhos, a doença é tão frequente que nem sequer preenche os critérios de doença rara. Acresce que, apesar da idade de início dos sintomas ser variável, a idade média de início dos doentes portugueses é das mais baixas do mundo e, assim, a maioria dos nossos doentes são adultos jovens entre os 30 e os 40 anos. Mas é uma história admirável. Admirável do ponto de vista da história da investigação científica e da organização dos cuidados de saúde. A investigação clínica e patológica de Corino de Andrade, que em 1952 apresentou ao mundo esta doença, a investigação etiológica de Pedro Pinho Costa e de Maria João Saraiva, a organização paralela de cuidados de saúde especializados e de proximidade por Paula Coutinho e Maria de Lourdes Salles Luís, figuram na história da medicina portuguesa como feitos notáveis e pioneiros. Os centros de referência que hoje coordenamos estão assentes nesta história, que nos permitiu sermos participantes ativos e relevantes no desenvolvimento dos 3 primeiros medicamentos modificadores da doença aprovados na Europa e no mundo. Mas o meu mais sentido agradecimento vai para os doentes e para os seus familiares. Ao longo de mais de 3 décadas, tenho sido testemunha de um profundo sofrimento, de algumas alegrias e de muita esperança. Vejo cotidianamente homens e mulheres dos mais diversos estratos sociais enfrentarem uma doença que lhes degrada o corpo e os incapacita de forma marcada, lutando pelo seu direito a constituir uma família saudável e a ter uma vida ativa plenamente integrada na sociedade, mantendo com frequência uma boa disposição inesperada e aceitando com generosidade os riscos e os incómodos de participar na investigação clínica
que permitiu os resultados evidenciados neste trabalho. Trabalhar com estes doentes e acompanhar estas famílias ao longo de décadas tem sido para mim um privilégio e uma preciosa lição de vida. A continuidade do nosso trabalho será o melhor modo de lhes agradecermos. Obrigada. Muito obrigada, senhora professora. Muitos parabéns uma vez mais para si, para toda a equipa e obrigada pelo trabalho que desenvolveram. Vai agora usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhoras Secretárias de Estado, a vossa presença é um símbolo do empenho e do reconhecimento do Governo relativamente a uma instituição e a um prémio de dimensão nacional e de qualidade internacional, num dia particularmente cheio por um Conselho de Ministros que ocupa naturalmente os ministros das respectivas pastas. Senhor Presidente do Conselho de Reitores e magnífico Reitor da Universidade do Porto, Senhor Presidente da Fundação BIAL, mais adiante falarei de Vossa Excelência, detidamente, Senhora Conselheira de Estado, Senhora Antiga Ministra e membro do Conselho das Ordens Honoríficas Portuguesas, Senhor Presidente do Júri, incansável e querido amigo, de Vossa Excelência falarei também um pouco adiante, e finalmente, nosso anfitrião, Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, que neste período pandémico tem tido um protagonismo às vezes bem quisto, outras vezes menos bem quisto, mas sempre fundamental no contacto com a sociedade portuguesa. Ilustres premiados, excelências, minhas senhoras e meus senhores, eu sou responsável de uma palavra à cidade do Porto. Esta cerimónia deveria ter-se realizado no Porto. E por minha culpa, decorre em Lisboa. Por uma razão muito simples que compreenderão. Quando foi definida a data da realização da cerimónia, não era evidente a não renovação do estado de emergência. E por isso, o dia de hoje seria, no caso de renovação do estado de emergência, um dia particularmente atribulado, que seria o dia da realização do Conselho de Ministros, ou porventura mesmo da deliberação da Assembleia da República relativamente ao decreto presidencial de renovação. Sucede que, felizmente, a pandemia conheceu uma evolução relativamente favorável e daí ser possível uma maior disponibilidade no dia de hoje, impensável há 2, 3, 4 semanas. Eu pedi então à Fundação BIAL, preventivamente, que a cerimónia se realizasse em Lisboa, não via bem como ser possível a deslocação ao Porto e a presença na cerimónia no Porto. Apresentado o pedido de desculpa, sempre bem-vindo em matérias de centralismo lisboeta, altamente indesejável nos termos da Constituição, que aponta para uma descentralização e desconcentração administrativas, acrescentaria que não é por acaso que, um a um, sucessivos presidentes da República Portuguesa têm vindo a esta cerimónia. Destaco um em particular, porque tinha um carinho muito, muito próprio pelo nosso outro anfitrião, presidente da Fundação BIAL. Falo do presidente Mário Soares. O presidente Mário Soares, no fundo, viveu a correspondência dos seus mandatos com o período de arranque do prémio, vibrou com isso
aliás, vibrava com tudo, portanto, mas em particular vibrou com isso. Não sei se era tão hipocondríaco quanto o atual Presidente da República Portuguesa, mas admito que sim, o que ajuda. Mas tinha, sobretudo, uma grande admiração pelo Presidente Luís Portela, que legou aos seus sucessores, ao Presidente Jorge Sampaio, ao Presidente Aníbal Cavaco Silva e, finalmente, a este vosso servidor da causa pública. E o estarmos aqui sucessivamente, ano após ano, significa o reconhecimento de 3 ou 4 ideias-chave muito óbvias, mas que vale a pena recordar. A primeira é que o que faz a diferença entre as sociedades que avançam para o futuro, as sociedades contemplativas do passado e as sociedades gestoras do presente, é o conhecimento. Não são outras riquezas, é o conhecimento. A maior riqueza das riquezas, porque respeita à riqueza humana. O conhecimento em todas as suas vertentes. O conhecimento no que respeita naturalmente à educação, mas também à ciência, à cultura, à qualificação, à informação. Esse conhecimento faz a diferença. A própria implementação tecnológica. E isso distingue as sociedades com mais futuro das sociedades com menos futuro. E nós queremos pertencer às sociedades com mais futuro. Não é, aliás, por acaso que aqui se encontram presentes secretários de Estado que traduzem a interdisciplinaridade deste prémio e do seu objetivo cimeiro. Porque um respeita ao domínio empresarial, o outro ao domínio científico, o outro ao domínio da saúde. 3 domínios que se entrecruzam. E este é um bom momento para falarmos no conhecimento. Porque tem de ser uma maior exigência nacional, em termos absolutos e em termos relativos. E não se compadece com hesitações, com passos de espera, adiamentos ou caminhos reservados por alguns, uma minoria muito restrita, em vez de uma partilha crescente pela coletividade como um todo. Estamos a entrar num período de conjugação do quadro financeiro plurianual, com o plano de recuperação e resiliência, em que as sociedades europeias e a sociedade portuguesa, por igual, dispõem ou vão dispor de mais recursos para concentrar nas suas prioridades. Importa que, atravessando essas prioridades, esteja sempre o conhecimento. A segunda ideia-chave relaciona-se com a primeira, é de que a ciência é um fator essencial na área mais vasta do conhecimento. Em todas as suas dimensões. É o caso concreto deste prémio de medicina clínica. A dimensão fundamental, a dimensão aplicada, a investigação translacional, 2 bons exemplos hoje premiados, do ir do fundamental para o clínico, do clínico para o fundamental. Mas toda a investigação é translacional. Até nas ciências sociais. Naqueles como eu, modestíssimos cultores dessas áreas, por vezes consideradas menos nobres, são as ciências sociais, não são ciências duras, são ciências moles. Pois bem, mesmo nessas ciências, difícil é haver investigação fundamental que não ligada ao seu desenvolvimento e que não recolha do desenvolvimento aprendizagem para a investigação fundamental. E também aí o período em que estamos a entrar, na sequência de períodos anteriores, é muito importante. Temos de investir mais, como país, na ciência. Mas temos de investir todos. Tem de investir o setor público, tem de investir o setor social, tem de investir o setor privado. E tem de haver uma conjugação entre setores. E tem de se levar mais longe a conjugação entre a academia e os setores
sociais, empresariais, não empresariais, relacionados com a ciência. E tem de haver uma visão de conjunto que se tem ganho no decurso do tempo. Porque temos excelência na academia. Temos centros de excelência na investigação. Temos excelência no desenvolvimento. Importa é fazer essa conjugação e torná-la uma realidade percebida pelos portugueses. Não basta que exista, é preciso que haja também a percepção da sua existência. Um dos grandes problemas da descolagem na sociedade portuguesa é a descolagem entre muito do que existe e a percepção de que existe. Isso é fundamental porque se traduz depois na vida de um número crescente de mulheres e de homens cientistas do nosso país. No seu estatuto, no seu papel, na sua relevância social, na sua autoestima. Quer em termos individuais, quer em termos coletivos. E esse é outro passo fundamental. Comparando com os anos 50, 60, 70, o trabalho coletivo, a conjugação bem presente nestes prémios entre instituições que deixaram de funcionar como feudos medievais, como realidades meramente corporativas. A terceira ideia-chave tem a ver com o período que vivemos e com a possibilidade de nele fazer realçar duplamente a importância da BIAL, da Fundação BIAL e do prémio hoje atribuído. Não sei se notaram que no filme que foi exibido e que começava nos anos 80, estávamos a ver outro Portugal. O mesmo Portugal, mas outro Portugal. Portugal mudou muito desde 84. Mudou nos anos 80, mudou nos anos 90, mudou na viragem do século, mudou agora que estamos já em pleno século. E mudou em muitos aspectos para melhor. Infelizmente não em todos, mas em muitos aspectos para melhor. E um dos aspectos fundamentais em que mudou para melhor foi o da institucionalização. Era um dos nossos defeitos. Dificuldade de institucionalizar. Havia personalidades, havia grupos, não havia instituições. Passavam as pessoas, passavam os grupos, não ficavam as instituições. Ficavam poucas. Mas isso é fruto da nossa história. Nós fomos uma monarquia absoluta das primeiras da Europa e das últimas a deixarmos de o ser. Praticamente começámos 100 anos depois de existirmos como nação, deixámos de ser monarquia absoluta há menos de 100 anos. Isso significa um centralismo dos poderes públicos, com virtualidades. O Serviço Nacional de Saúde é um exemplo disso. Mas com problemas de desresponsabilização daquilo que muitas vezes se chama sociedade civil. De fragilidade da sociedade civil. De fragilidade das instituições. As instituições, de uma forma ou de outra, dependiam todas do poder público, nomeadamente do Estado. Ora, esta cerimónia é o exemplo do oposto. Um prémio, com a história deste prémio, é o exemplo do oposto. Institucionalizou-se o prémio. Institucionalizou-se a Fundação e o grupo que promoveu e promove este prémio. Isto é muito raro. É muito raro. É evidente, e por aqui regresso ao presidente da Fundação BIAL. É largamente seu mérito o ter conseguido dar o salto qualitativo e ter a humildade rara de convertê-lo numa instituição.
que se projeta para além da pessoa. Ainda há poucos dias, homenageámos a pessoa. De vários quadrantes. Mas a grande homenagem é a obra continuar para além da pessoa. Isso é muito raro ainda no nosso país. Essa é uma primeira lição. A segunda lição é a compreensão do que poderíamos chamar o mecenato social no domínio da medicina. Das ciências da saúde em geral, mas da medicina em particular. As sucessivas crises têm afetado o nosso mecenato social. Isso é um problema grave na sociedade portuguesa. E que nos diminui perante outras sociedades europeias e não europeias que têm uma tradição e têm uma envergadura de mecenato social. Consistente, duradouro, e não apenas cíclico, e não apenas pontual, e não errático, saltando de domínio para domínio de mecenato. Esse é um problema complicado na sociedade portuguesa. Estamos perante um bom exemplo de consistência, de sustentabilidade em todas as acessões do termo, num domínio em que há muito poucos. Muito poucos. E muito poucos com prémios iniciados nos anos 80. O que isso revela de visão de futuro. Uma terceira lição é da capacidade para abarcar temáticas muito variadas, conjugando a atualidade com aquilo que é permanente e por isso é sempre atual. E estes prémios, os prémios deste ano, disso são exemplares. Comecemos pelo primeiro prémio. E aqui diz com razão o presidente do júri, o professor Manuel Sobrinho Simões, que há uma certa deformação minha de não ter sido aquilo que porventura corresponderia melhor à minha vocação. Mas enfim, agora é tarde para corrigir. Agora já se pode fazer aditamentos, complementos ou pequenas correções de percurso. A temática da paramiloidose em Portugal e no mundo é uma temática histórica. Histórica. Eu recordo de uma lição do professor Sobrinho Simões, no Porto, no 10 de junho de uns anos atrás, em que evocou, com alguns escândalos presentes, de um ou outro presente, como na nossa expansão universal levámos algumas patologias connosco. Tínhamos de levar essas características. E uma das patologias, porventura, terá sido esta. Depois, o original causou algum escândalo, foi o professor Sobrinho Simões, com aquela heterodoxia que o caracteriza, comunicar que tinham sido missionários portugueses a levá-la para o Japão. Ou uma agitação nos círculos mais próximos dos meios eclesiásticos, pelo caráter tão pioneiro desse tipo de contactos de natureza sanitária, mas o que é facto é que só demonstra a história, eu retive a história deste domínio novamente versado, sob a liderança da professora Teresa Coelho. Mas passando deste registro histórico para um registro vivido, na escola em que ensinei durante décadas, tinha um colega com paramiloidose. E eu pude testemunhar aquilo que a professora Teresa Coelho aqui descreveu. O heroísmo do conviver diariamente com esta doença, que haveria de vitimar. E tentar fazer uma carreira académica com uma limitação que acelerou no tempo, nunca afetando nem a capacidade intelectual, nem um sentido de humor e uma esperança de vida. Isso era muito impressionante. É verdade que em várias patologias isso acontece, mas ali foi muito acelerado. Era uma pena porque era um adulto jovem, um adulto cheio de futuro académico e que lutava ao mesmo tempo pelo seu futuro académico e contra
uma doença inexorável que o limitava, que nos obrigava a todos, não apenas pela clássica solidariedade, mas pela convivência cotidiana, a esforços de substituição e de apoio e de ajuda numa situação particularmente dolorosa. Ora bom, eu cumprimento na equipa que apoiou a professora Teresa Coelho, eu cumprimento do mesmo centro, a saber, Centro Hospitalar Universitário do Porto, no caso o Hospital Santo António, doutora Isabel Conceição, também a doutora Mónica Inês de outra instituição, também o professor Mamed Carvalho, do Centro de Referência Lisboeta, e também o Sr. Dr. João Costa. Cá temos duas instituições de referência colaborando, eu diria três, duas e mais uma terceira, colaborando naquilo que, a justo título, foi vencedora do prémio como projeto. Depois, se passarmos às menções honrosas, nós temos uma, já aqui foi referida, que permite a escolha entre vários caminhos no domínio da clínica oncológica e em que a equipa liderada pela senhora doutora Rita Fior envolve biólogos, oncologistas, cirurgiões, radio-oncologistas e patologistas da Fundação Champalimau e do Hospital Professor Fernando da Fonseca. Há aqui um cruzamento de instituições, mas há um cruzamento de formações, de especialidade, que é o que ainda mantém de muito bom a medicina. A capacidade de ir até ao mais específico na formação focada, mas manter campos de diálogo e de transversalidade com os outros campos. E depois, a juntar a estes temas, que são temas inevitavelmente atuais, dramaticamente atuais, também na sociedade portuguesa, aquilo que foi a projeção em estudo da vivência de um ano único, de um ano singular, na existência de todos aqueles que foram o que tenho qualificado de heróis, de entre os heróis, os mais heróicos, ao serviço da comunidade portuguesa. E é o estudo sobre a Covid-19. E o que há de notável neste estudo é que é um estudo que vai sendo elaborado à medida que se vai vivendo o que se estuda. Vive-se e analisa-se e projeta-se em estudo. Num curtíssimo espaço de tempo. E essa é uma das realidades mais inspiradoras do tempo pandémico que ainda estamos a viver. É que ao lado da morte, do sofrimento, da dificuldade de explicação aos próprios negacionistas daquilo que existe, ocorreu a capacidade de afirmação da ciência em tempo único, por exemplo, na produção de vacinas. Mas mais importante do que isso, a capacidade de desdobramento dos profissionais de saúde que, ao mesmo tempo que cuidavam, estudavam aquilo que cuidavam e retiravam lições para o presente e para o futuro. Muitas delas para o dia seguinte, para a hora seguinte, para o minuto seguinte. Isto acontece em toda a ciência, mas não acontece numa ciência tão sensível, numa situação tão difícil, a este ritmo. E por isso eu felicito o professor João Mendes e os seus colaboradores, José Artur Paiva, Roberto Roncon, Mário Branco
do Centro Universitário de São João, Filipe Gonçalves, do Hospital Garcia da Horta, Paulo Mergulhão, do Hospital dos Lusíadas do Porto, Filipe Frois e João Gouveia, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Mais uma vez, inúmeras instituições que têm em comum o seguinte: intensivistas que, ao mesmo tempo que exercitavam cuidados intensivos, elaboravam um estudo sobre a sua experiência singular. É difícil encontrar melhor retrato daquilo que é o grande sucesso da Bial, da Fundação Bial, que se chama paixão. Paixão. Aqui há institucionalização rara em Portugal, mas há paixão. Por detrás deste prémio, por detrás destas instituições, a Fundação, a partir de determinado momento, antes disso, a Bial, há paixão. E esse mérito não é apenas deste homem, é dos seus antepassados, mas é sobretudo dele. Soube viver estas décadas, já são umas décadas, com paixão. E a paixão não os esmoreceu. A mesma paixão com que os intensivistas viveram o último ano e 2 meses. A mesma paixão com que a equipa da professora Teresa Coelho não deixou morrer a lembrança de uma doença que parece rara, mas não é rara. A mesma paixão com que instituições muito qualificadas, interna e internacionalmente, procuram pistas novas para o tratamento de doenças oncológicas. É pouco para aquilo que nós queremos na ciência em Portugal. É pouco. É muito para aquilo que era o nosso panorama há 50, 60, 40, 30 anos. É realmente muito estimulante para todos nós. É um motivo de orgulho para o Presidente da República Portuguesa. Senhor Presidente da República, muito obrigada pelas suas palavras. Com a sua autorização, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar por encerrada a transmissão via streaming desta cerimónia de entrega do Prémio Bial Medicina Clínica 2020. Obrigada por nos ter acompanhado e continuação de um bom dia. Meus senhores e minhas senhoras, eu peço que permaneçam, fazemos apenas uma curta